amigos do nosso blog O Gazeteiro. Eu estou com o Milton Alves, jornalista, sociólogo, ele que tem a leitura das eleições 2020, não só aqui da capital, mas como de todo o território paranaense. E o nosso contato com o Milton é para repercutir com ele essa arrancada das eleições para as prefeituras do Paraná. Zé, antes eu vou fazer uma preliminar sobre as eleições, porque essas eleições municipais de 2020 ela contém características próprias, específicas, dado esse pano de fundo hoje da pandemia. Serão eleições com certa... e as mudanças das próprias regras eleitorais. Então, é uma eleição que você vai ter no Paraná mais de 36 mil candidatos muita aos coisa, cargos eletivos. São muitos candidatos, porque hoje são muitos partidos. Você tem 30 partidos com representação quase no Congresso, 28 partidos, e tem mais 15 partidos que não têm representação, mas são partidos legais e que se apresentam, pequenas legendas, que se apresentam nas eleições. Com o fim das coligações, você tem um volume maior de vereadores, de chapa de vereadores e de candidatos majoritários. Então, isso é uma primeira característica que o eleitor vai ver uma profusão de siglas e candidatos e muitos candidatos a vereadores. Aqui em Curitiba são 1.500 candidatos. É muito candidatos disputando. Por isso, viu, Milton? Se você me permite, por isso que uma eleição para vereador é muito difícil. Exatamente. Então, nós vamos ter essa característica. Uma segunda, as eleições municipais elas são uma espécie de campo de teste. Então, você tem candidatos que disputam, de fato, a prefeitura e candidatos que estão disputando a outra eleição. São, às vezes, candidatos a deputado estadual, deputado federal, que estão já fazendo a sua pré-campanha para 2022. Então, não são candidatos para valer. Isso, depois vamos citar os exemplos ao longo dos programas que a gente vai fazer aqui sobre as eleições. Então, é uma segunda questão que o eleitor também vai ter o desafio de decifrar. Esse cara só está fazendo campanha para consolidar o eleitorado, o nome dele no eleitorado e tal. Uma terceira questão tem a ver com os partidos, que a população é distante desse mundo. Muitos partidos também estão nessa corrida por conta de consolidar recursos futuros para o fundo partidário, que financia a atividade do partido. Então, tem que consolidar a legenda e acumular. Por isso que eu falo que é uma eleição de acumulação política e de transição. De acumulação, porque o partido tem que ficar conhecido para eleger o máximo de vereadores, o que pode possibilitar o partido ter depois um deputado federal, 2 deputados, 3 deputados federais. Então, uma eleição também que está ligado muito ao sistema de 2022. Por isso que é difícil separar, né? Porque o resultado municipal ele consolida a base política do deputado, do futuro deputado e do partido. Também é uma eleição atípica, eleição curta, muito curta. Nós vamos ter 5 semanas de eleição, como você disse, nós estamos arrancando agora, desde o dia 1º, a eleição. Viu, Milton? Só para colocar aí, se você me permite fazer uma observação, você lembra que antigamente, porque eu comecei a trabalhar e fiz campanhas políticas em 1970, 72, 74, 76, 70, um monte de eleição. E aí, cara, a eleição era 6 meses de campanha. A gente se matava de tanto trabalhar. Era metade do ano, eu também. O meu primeiro partido, como o nosso, eu era de um partido clandestino, mas o partido legal era o MDB, velho de guerra. Então, a campanha começava em junho e até novembro, ou às vezes em abril, quando já tinha convenção e tal. 8, 7 meses. Era o ano inteiro, né? Era o ano inteiro. Então, temos esse dado que agora é mais curto ainda que a última eleição. Perfeito. Então, os nomes mais conhecidos, eles largam com muita vantagem. E quem está com o mandato tem muita vantagem, porque ele tem uma mídia adicional
e tem o poder da máquina, Zé, que é muito poderoso, né? Então, essa questão é importante, que o peso é diferenciado para quem está tentando agora. Evidente que vai correr atrás. Então, uma eleição mais curta, com esse número maior de candidatos. E um dado também importante que nós vamos medir é o peso do presidente. O presidente sempre tem um peso, a popularidade, a economia. Então, você sempre tem essa questão dos candidatos. O presidente está bem, o presidente está demonstrando que é um eleitor que pode trazer resultado para quem defender suas bandeiras. Então, o Bolsonaro tem falado que não vai se meter na eleição, mas ele já andou dando palpite em São Paulo e tal. Mas ele é um cabo eleitoral, para o bem ou para o mal. Ele vai ter um peso, né? E o último registro aqui nesse pano de fundo é o número de candidatos militares. Quer dizer, o protagonismo dos militares voltou no país, eles estão no poder central. Um terço dos ministérios dos militares, eles estão presentes em mais de 100 estatais com força. No Ministério da Saúde você tem 2.000 militares, militarizaram a saúde. Então você tem um quadro que muitos analistas estão dizendo que é uma eleição atípica, mas ela tem todos esses panos de fundo, esse pano de fundo geral, que vai influenciar na eleição. Então, é importante evidente que os comandos de campanha, os estrategistas estão levando em consideração esse cenário. Entrando no concreto de cada cidade, para os eleitores, eu fiz esse panorama geral para situar, mas o Zé Roberto me pediu que eu focasse em 4 cidades hoje, que a gente vai rapidamente dar um panorama, até porque a eleição aí, a campanha começou agora, os primeiros tiros aí da campanha. Nós vamos analisar as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, e outras ao longo desse processo eleitoral. Mas em Curitiba chama a atenção o seguinte: primeiro, o Greca, amplo favoritismo. Ele larga com a marca e o desafio até de vencer no primeiro turno. E é o que a campanha dele tem falado. Se a campanha tiver um segundo turno, o Greca já teve uma derrota parcial. Então, ele mesmo criou um desafio para ele, que é vencer no primeiro turno. Parece que ele se recuperou da Covid, isso é bom. Pessoalmente, eu sou um opositor político, um militante, um ativista que faz críticas fortes à sua gestão, mas a gente quer ele saudável, que ele viva e que ele faça a sua disputa política. Mas aqui tem um cenário onde há um amplo favoritismo para o Greca, um primeiro elemento. Um segundo é que os candidatos para valer desistiram. Eram candidatos com força, com musculatura política, desistiram. Que é o Ney Leprevot, que foi o que protagonizou o segundo turno da eleição passada e tinha condições até de vencer. Houve desarranjos ali no segundo turno. Ele iniciou, inclusive, o segundo turno com muita força, era o nome que parecia que ia levar. O Fruit, ex-prefeito, né, também desistiu, deputado federal, e o Luciano Duce, ex-prefeito, que também desistiu. Então, essa é uma segunda característica. Nomes fortes da política no município desistiram. E os seus partidos compuseram com o Greca. O Greca está muito forte politicamente, com o peso da máquina estadual e a máquina municipal. Aí você tem um pilotão de candidatos que não são candidatos de verdade, Zé, na minha avaliação. Você tem o Francisquini, que talvez seja uma candidatura com musculatura política. Ele vai fazer esse discurso conservador, o discurso da ordem, e tentar capitalizar. Talvez ele aqui tente expressar o bolsonarismo, as ideias do Bolsonaro e tal. E você aí tem candidatos que são candidatos a deputados. Você tem a Cristiane Arede, que vai ser candidata à reeleição à federal, mas que se apresenta na eleição. Você tem o João Arruda, o sobrinho do Requião, pelo MDB, que também está tentando voltar à Câmara Federal.
né? E o MDB está bastante enfraquecido. E você tem uma liderança nova, que é o Gora. Não sabemos o alcance. Gora tem um certo apelo na juventude, foi muito bem votado em Curitiba para deputado estadual, tem feito um mandato muito interessante. As suas bandeiras são bandeiras que mobilizam setores aqui da cidade. Então, resumindo o quadro de Curitiba, o Greca larga com vantagem, larga ainda com esse desafio de vencer no primeiro turno que ele se impôs. E aqueles candidatos que poderiam levar a contenda para o segundo turno se retiraram. Então, nós podemos ter um quadro em Curitiba de segundo turno. E o Greca está bem avaliado. Esse é um fato. Em Londrina, nós temos um cenário onde o prefeito também tem uma boa avaliação, o Marcelo Bellinati, mas você tem um time de candidatos com força. Você tem o Thiago Amaral, que tem certa presença eleitoral. Você tem o Boca Aberta, que apesar de ser um histriônico, meio folclórico, ele teve um voto também de protesto na sua eleição, mas tem presença eleitoral. Então, vai ter um quadro de certas disputas em Londrina. Vai ter um quadro de certa disputa em Londrina, como em Cascavel, que eu vou chegar lá. Vai ter um quadro de certa disputa. Mas chama a atenção que um candidato com peso e musculatura política não entrou na disputa, que é o deputado federal Felipe Barros. Esse teria presença, seria o símbolo do bolsonarismo raiz em Londrina. Ele tem posições fortes de direita, faz questão de falar isso, é ligado, foi aluno do Olavo de Carvalho. Então, o Felipe Barros não é candidato. E você depois tem uma série de candidatos. Tem o próprio Barbosa Neto, que foi prefeito, mas ficou muito abalado com uma série de denúncias, ficou afastado do cenário. Mas nós temos Londrina também com uma vantagem do Marcelo Bellinati, que também é uma outra característica nessa eleição. No seu prefeito que não agiu e não fez nada contra o coronavírus, o prefeito que fez alguma coisa, ele ganhou certo prestígio da população, porque todo mundo tem medo do vírus, né? Então, o Marcelo também tem uma certa vantagem, mas há um cenário ali de certa disputa, porque há esses nomes com certa musculatura política. O Thiago tem mandato, é uma família com tradição na política, na região, né? E você tem o Boca Aberta, que pode surpreender até, né? Apesar de que ele também sofreu desgastes nos últimos meses, né? Perfeito. Em relação a Maringá, você tem Ulisses Maia para a reeleição, né? E você tem políticos, o doutor Batista, do DEM, que sempre teve um protagonismo político, a Kemi Nishimori, que também se apresenta, é uma família ligada ao deputado Nishimori, que tem uma presença histórica em Maringá. Você tem o vereador Carlos Mariucci, do PT, que é um mandato do PT. Então, nós vamos ter uma disputa em Maringá, mas também um quadro de certo favoritismo do prefeito, Zé. Então, você vê que nessas 3 cidades, os prefeitos largam esse período com vantagem. Já em Cascavel, eu colocaria a situação mais aberta. Verdade. Porque o Paranhos teve bastante dificuldades na área do funcionalismo, certo desgaste, e você vai ter candidaturas ali que se apresentam com potencial. Você tem o Evandro Roman, que vai carregar essa bandeira do bolsonarismo, ele se apresenta e realça a sua ligação com o Bolsonaro. Acho que vai ter uma presença ali na disputa. Você tem o Márcio Pacheco, deputado estadual pelo PDT, que também é uma presença política na cidade. Você tem o Carlos Moraes, que é um político antigo, nosso colega, né? Aí do rádio, da TV, todo mundo conhece, vai pelo Avante. E você tem o Paulo Porto, do PT, que é um vereador muito conceituado, Zé. Muito conceituado na cidade. Então, você vai ter um cenário de disputa. O DEM também lançou uma candidatura, que é o Juarez Berté, e o PP lançou a Inês de Paula.
Então, você tem, talvez, dessas 3 cidades, é onde o prefeito menos, digamos, está seguro. Eu acho que vai ter um cenário de disputa em Cascavel e é importante que a gente acompanhe, nós vamos acompanhar mais de perto esse desdobramento ali da disputa, porque o parâmetro desses atuais prefeitos de grande cidade é o que apresenta um maior desgaste político em função da gestão à frente aí da prefeitura, no caso de uma grande cidade como Cascavel. Eu queria voltar um pouquinho em Curitiba para a gente fechar a conversa, para não esticar muito. Hoje tem o debate, o Greca não vai, mas ele não vai porque ele teve Covid. Ele mesmo já tinha anunciado que ele não iria, por causa da aglomeração. O formato do debate teve polêmica, porque parece que tem 2 blocos, não é isso? Tem 2 blocos, e a não ida do Greca esvazia o debate. Acho que o debate foi esvaziado, porque ele é o governo. Os outros candidatos, como você falou, eles iam para fazer cavalo de batalha contra o prefeito. O Greca não indo, vai ficar um debate xoxo, vamos usar esse termo, que eu acompanhei o debate dos Estados Unidos, apesar da baixaria, não sei se você acompanhou, eu gosto do debate, sim. E foi um debate quente, de ataques, um debate Eu achei que eles iam tirar as armas, atirar um no outro lá. Exato, já que lá todo mundo usa arma, né? Então, esse debate, você foi importante levantar essa questão, vai ser um debate xoxo, quem perde é o eleitor, porque o eleitor não vai ver o confronto com o prefeito, porque o prefeito tem que justificar, por exemplo, por que ele asfaltou boa parte da cidade, por exemplo, os bairros ricos, num período de pandemia, onde alguns dizem que faltou alguns componentes, fármacos, para combater o Covid no posto de saúde. Isso eu queria ouvir, por exemplo, como eleitor pagante de imposto na cidade e usuário do SUS, como eu sou, né? Então, alguns enfermeiros da cidade falam que faltam alguns componentes. Mas aqui na Água Verde, por exemplo, o asfalto está maravilhoso. Está lisinho, pretinho, maravilhoso. Então, isso é a prioridade nesse momento? São questões, né? Outra questão que se levanta muito é o transporte. Porque ele passou uma dinheirama para o transporte. Greca, a gente quer saber. Você tem que, em um momento, ir para o debate. O Milton Alves é jornalista, é sociólogo. Ele faz análise, mas ele não faz com cor partidária. Ele faz na real. Embora ele tenha as suas bandeiras políticas. Mas eu sou um militante político. Mas você se desliga dessa situação agora, entende? E está aí fazendo esse comentário. Milton, muito obrigado. Na semana que vem, vamos conversar outra vez. Pode ser, Zé. Aqui como uma sugestão para você organizar e me organizar. Toda quinta-feira, porque é um dia de balanço importante, já está fechando a semana. Perfeito. A gente faz 15, 20 minutos, que é o tempo que deu, para não cansar o eleitor também, porque ele olha rápido. Hoje você sabe que todo mundo só usa isso aqui. Isso aqui é a televisão, isso Sim. aqui é o rádio, isso aqui é o show, isso aqui é tudo. Isso aqui condensa, o celular condensa todos os aparatos dele. Então, o cara olha aqui rapidamente, se é interessante, ele fica 5 minutos. Então, o comentário político também tem que ser breve. Não é uma tese, não é um doutorado. Você põe ali os pontos Perfeito. E justifica, argumenta, evidente, procura apresentar dados para fornecer uma opinião crítica também ao leitor.